Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje a gente está falando de um notebook gamer, que é o Acer Nitro 5 na versão 59T4. Hoje é 28 de julho de 2024 e ele está custando R$ 5.499 aqui na Amazon. Um preço bem interessante para o que ele oferece. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook. Logo na parte de cima aqui, todo o visual, na verdade, do notebook, podemos perceber que é aquela versão padrão do Nitro 5, né? Não é a versão nova ainda é aquele modelo mais antigo, a carcaça mais antiga, mas em questão de hardware está atualizado ainda. Aqui em cima podemos ver que ele tem aqueles cantos quadradões, né, que você tem que tomar um pouco de cuidado com criança para não bater aí, de alguma forma se machucar, mas levando em consideração que vai ser usado em ambiente controlado, né, é um notebook bem bonito, tem um design bem agressivo. Aqui em cima temos dois microfones auxiliares, né, o microfone principal é um auxiliar, na verdade. Temos LED para indicar se a webcam está sendo usada ou não, e a webcam propriamente dita, que não tem proteção de privacidade. A webcam desse notebook aqui, diferente dos outros notebooks do mercado, é uma webcam bem interessante, tá? Ela vai dar até uma imagem de boa qualidade, mas não com a qualidade de imagem que um webcam pode trazer. É um webcam externo. Essa webcam em si, ela tem a qualidade mais ou menos, vou colocar um vídeo para vocês aí, porém ainda não é o melhor que pode se obter com webcam externa. É mais ou menos nesse sentido. O microfone também vai na mesma pegada. Temos aqui as bordas do notebook, ele tem bordas largas, o que é bom, eu gosto disso, porque traz uma proteção maior para a tela. Eu sou contra essa evolução dos notebooks em que a tela tem que ser infinita, tá? Porque isso prejudica demais a estrutura, a tela quebra por qualquer besteirinha. E aqui a gente tem algo que não é feio essa borda larga aqui, e ainda torna a tela mais resistente, né? Temos a logomarca da Acer e o notebook fica suspenso aqui por dobradiças de canto. Não é inteiriça, é de canto, mas você pode ver, ela tem uma haste bem larga, bem grossa, o que protege mais essa dobradiça. Então, é provável que com o passar dos anos o notebook resista muito bem a várias aberturas e fechamentos. Além disso, ele tem esse formato que lembra de PC, né, de computador. A pegada desses notebooks gamer é realmente parecer um computador, né, um computador, um desktop. E esse notebook cumpre muito bem essa promessa. Aqui embaixo tem um LED para indicar se o notebook está ligado. Eu acredito que esse outro é para indicar se ele está carregando ou não. E temos um teclado rebaixado, né? Você consegue apoiar o seu braço na base do notebook para escrever, tornando mais confortável a digitação nele. E temos também aqui teclado convencional e teclado numérico. As teclas gamer estão separadas, já eu mostro para vocês. E um touchpad com delineado vermelho que ficou bem bonito e bem interessante, né? E aqui tem o resto do corpo do notebook. Temos mais laterais aqui, já a gente fala a respeito das fotos, você pode ver um notebook muito bonito. E aqui temos o teclado. O teclado desse notebook é retroiluminado, no caso dessa foto ele está apagado, certo? Então você consegue ter uma visualização melhor com ele aceso. Vamos ter a tecla IN aqui com o símbolo do Nitro e os botões aqui para jogar estão com um destaque, né? O WASD e as setinhas têm um destaque aí, lembrando que você vai usar isso para jogar. Só que a maioria das pessoas que compram notebook gamer não usa o teclado e o touchpad no notebook, porque jogar em notebook é muito difícil. Então as pessoas acabam comprando o mouse e um teclado externo para utilizar. Porém, tá bonito ali para você fazer uma edição de vídeo, alguma coisa, quebra um galho, né? Um teclado bem interessante. O teclado numérico é um pouco mais achatado, porém as teclas não são muito estreitas, então dá para usar de boas. Aqui não aparece a tecla cedilha, mas o notebook chega na sua casa com a tecla cedilha, tá? É porque essa foto é no padrão americano. E temos aqui um notebook bem interessante e bem bonito. Depois temos mais uma lateral e já a gente fala sobre as portas. Aqui dá para ver um pouco da parte de trás do notebook, tem um design bem bonito e bem agressivo também, né? Lembra até um carro de corrida essa parte aqui de trás. E o carregamento do notebook é por trás. Isso é bem interessante, o carregamento ser por trás, apesar de você achar chato no começo, ter que conectar um local que você não consegue ver, mas fica mais livre para você usar o notebook enquanto ele está ligado na tomada, né? Não vai ficar um cabo dos lados, então fica bem mais bonito, bem mais interessante, é como se fosse só o notebook em cima da mesa, é bem legal. E temos também saídas de ar, né? Entradas, saídas aqui para fazer a troca de calor, né? Bom, pessoal, vamos falar sobre as portas desse notebook. Temos aqui uma imagem que retrata muito bem quais são as portas. Na lateral esquerda nós temos a trava Keystone Lock. Essa trava é só para você prender o notebook, né, em alguma coisa, uma espécie de cadeado. A gente não usa muito, mas em banco você pode encontrar bastante nos notebooks das empresas. E temos também a entrada RJ45, que é uma porta bem interessante para você se conectar diretamente à internet via cabo.
Dessa forma você diminui as quedas de conexão, porque é via cabo, não tem parede atrapalhando, diminui a latência e melhora bastante o ping. Assim você vai ter uma experiência muito melhor em jogando jogos competitivos, que precisam ter uma boa qualidade de internet. Lembrando que a velocidade da internet vai variar de acordo com o seu plano. Depois temos duas saídas USB 3.2 para você conectar qualquer dispositivo USB, ou seja, um webcam, um microfone, um mouse, um teclado e etc. Por aí vai. Qualquer dispositivo com entrada USB, você pode estar conectando por meio dessas portas. Em seguida tem uma saída combo de áudio, tanto a entrada do microfone como a saída para o fone de ouvido, para o áudio, perdão. E você pode estar utilizando fones que já vem com microfone que tem um único cabo. Se o seu fone tem microfone e áudio também, lógico, e tiver dois cabos, você precisa de um adaptador, porque senão só funciona a saída de áudio. Na lateral direita, nós temos aqui, pessoal, uma entrada HDMI 2.1. Essa entrada HDMI vai permitir que você projete a tela desse notebook em projetores, em televisões, ou até mesmo um segundo monitor para jogar com duas telas, ou então para apresentar um relatório para um cliente, se você for usar esse notebook para trabalho, e por aí vai. É um notebook bem interessante aí, vai funcionar bacana mesmo com a saída HDMI. Se você tiver um monitor maior, por exemplo, você consegue jogar em uma tela maior utilizando só o seu notebook. Em seguida temos a saída USB 3.2, que é uma saída diferenciada porque ela é energizada. Você consegue carregar alguns dispositivos por meio dela. Ela vai ter uma força ali, um power maior. Mas também é uma saída USB convencional para você conectar a qualquer dispositivo USB. Em seguida, para finalizar, nós temos aqui a saída Type-C, USB-C 3.1, que serve para você ampliar as portas desse notebook por meio de adaptadores, como também para conectar dispositivos USB-C. O interessante dessa porta é que ela tem uma velocidade de conexão muito maior do que o USB convencional. Então, se você conecta, por exemplo, um adaptador ali, não sei, para alguma saída de vídeo, alguma coisa assim, ela ainda vai ter uma qualidade bem interessante, uma velocidade bem interessante também, diferente dos adaptadores para o USB convencional. Em seguida, tem mais algumas informações, que é a tela de 15.6 polegadas, IPS, Full HD, 60 Hz de atualização e por aí vai, Tem várias aqui, uma imagem aqui com várias especificações. Vamos fazer o seguinte, bora falar das especificações técnicas. Não precisa fugir desse vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender. As especificações desse notebook estão aqui no título, Quando a gente precisar de alguma informação mais avançada, a gente pode estar consultando aqui nessa tabela. E vamos começar aqui. De Acer Notebook até 59T4 é um modelo do notebook que serve para você pesquisar preços em outras lojas, do mesmo modelo, a mesma versão desse notebook, se você quiser comparar preço. Em seguida, temos o processador Intel Core i5 de 10ª geração, deixa eu ver aqui, é o 10300H. Um fator interessante, pessoal, se você não sabe, todo processador que termina com final H significa que ele é Weak Performance, é um processador feito para o alto desempenho. Se ele terminar em U, ele é feito para economia de energia. Se você é uma pessoa que precisa de um notebook para jogar, para trabalhar com coisas avançadas, sempre opte por notebooks que tenham processador com final H. Dessa forma, você vai ter o máximo de desempenho disponível ali para você utilizar no seu notebook. E quanto ao processador? Para você entender a linha Intel, os processadores dela começam em Celeron e Pentium, que são dois processadores para uso básico. Depois vem o i3, que é um processador de entrada que já serve para você trabalhar no ramo corporativo, com planilhas, edição de texto, PowerPoint, etc. Em seguida, pessoal, vem o processador i5, que é o processador desse notebook, que é um custo-benefício que dá conta de fazer as mais diversas tarefas disponíveis, certo? Então você consegue utilizar para edição de vídeo, para criar objetos 3D, renderizar 3D, arquitetura e etc. Não é o melhor do notebook do mundo para trabalhar com arquitetura, mas é um notebook que quebra um galho para quem está começando aí no mercado. Se você vai usar para jogar, é um notebook bem bacana, o processador i5 dá conta de rodar vários jogos, se não praticamente 99% dos jogos do mercado, como também tem outras especificações aqui bem interessantes, certo? É um processador muito bom e eu acho que já deu para entender que ele serve para tudo, só que ele é um custo-benefício, ele é um processador de entrada para o mundo dos jogos, podemos dizer assim. Em seguida ao i5 vem o i7 e o i9, que são super processadores, geralmente voltados realmente a tarefas mais avançadas, para você conseguir rodar jogos mais pesados, podemos dizer assim, e com a qualidade ainda melhor. Só que não depende só do processador, tem a placa de vídeo também, que já vou falar sobre ela. Esses são os processadores e o processador desse notebook é o Core i5, como eu falei, dá conta de tudo. Vamos para a próxima especificação, que é a memória RAM. Nós temos 8 GB, mas não basta essa informação. Vamos descer um pouco aqui. Temos aqui embaixo dizendo que é uma memória com clock de 2666 MHz e DDR4. O que isso significa? Primeiramente, o que é a memória RAM? A memória RAM é um tipo de memória que serve para você abrir aplicativos e usar eles ao mesmo tempo no seu notebook.
Por exemplo, se você abrir aí o Facebook e em seguida abrir o YouTube, você vai consumir uma parte dessa memória RAM, mas quando você fecha esses aplicativos, você já libera essa memória RAM para consumir outros aplicativos. Essa memória RAM que vai permitir que você rode jogos mais pesados. Por exemplo, um jogo somente pode encher completamente essa memória RAM e quando ela enche, o aplicativo trava, o computador trava e etc. Pode ser até mesmo necessário reiniciar o computador para retomar o seu funcionamento. O que significa DDR4? DDR4 é a tecnologia dela, hoje em dia existe DDR5 já, que é um pouco mais avançado. Velocidade aqui em megahertz é o clock, né, que é chamado, é a velocidade mesmo que a memória RAM opera. Quanto maior, mais rápida essa memória. E dessa forma, quanto mais rápida ela é, você consegue perceber durante os jogos que uma memória RAM mais rápida, ela carrega ali os assets, né, dos objetos 3D do jogo também de forma mais rápida. E qual é a quantidade ideal de memória RAM? Olha, para quem vai fazer um uso básico desse notebook só para jogar jogos um pouco mais antigos, como GTA V, talvez aí até um RDR, por exemplo, você até consegue utilizar 8 GB, mas usando o gráfico mínimo do mínimo ali nos jogos. Se você vai usar mesmo para jogar pesado, você vai ter que comprar esse notebook e também comprar um pente adicional de memória RAM. Lembrando que esse notebook permite expandir até 32 GB no máximo, né, segundo aqui a tabela da Amazon. E com essa expansão, você vai conseguir fazer um uso mais tranquilo dos aplicativos e dos jogos, tá? Porque, no mínimo, 16 GB de RAM para quem vai trabalhar com edição de vídeo, com produção 3D e para quem vai usar para jogos. No mínimo, o ideal mesmo seria uns 32 aí para você ter uma fluidez imensa nesse notebook, certo? Essa é a memória RAM. Vamos falar do armazenamento, que temos aqui 512 GB SSD. Aqui está SDD, mas não é SSD, certo? 512 GB é um número bem redondo que as marcas utilizam, porque ele é um número mais tranquilo de se trabalhar. Alguém que use pouco notebook vai se beneficiar de bastante espaço. E alguém que use muito vai demorar um pouco encher as 512 GB, né? Logicamente, quem vai usar para jogar, só o RDR já vai consumir 200 GB do seu notebook. Nesse sentido, pode ser necessário você aumentar a quantidade de armazenamento. Mas, no geral, a maioria dos notebooks gamers vem com 512 GB SSD, até mesmo para manter o preço mais barato e para o usuário, caso opte por aumentar, aumente de acordo com a sua preferência. Infelizmente aqui, pessoal, não fala qual o limite de upgrade de armazenamento, mas alguns sites falam sim que é possível expandir o armazenamento desse notebook por meio de um SSD M2, tá? Bom, pessoal, depois temos aqui a NVIDIA GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada GDDR6. DDR6 não importa tanto porque não dá para trocar a placa de vídeo desse notebook. Mas temos aqui essa GTX 1650 que roda diversos títulos do mercado, inclusive vai rodar muitos jogos atuais, logicamente que não nas configurações mais altas, mas ela dá conta de faz um trabalho impecável nos jogos mais antigos e até mesmo em programas de edição de vídeo. Para trabalho com 3D, ainda é uma placa considerada boa. Tem notebooks aqui no mercado com a RTX 2050 que tem um Ray Tracing, tá? Mas nesse notebook aqui temos a GTX 1650 para baratear um pouco o notebook para quem prefere utilizar também essa placa de vídeo. E por ser da NVIDIA, né, é uma placa de vídeo que vai ser compatível com a maioria dos softwares do mercado. Eu recomendo você evitar notebooks com placa de vídeo AMD, porque geralmente existem diversos problemas de compatibilidade com softwares de renderização, porque não existe uma certa, podemos dizer assim, homogeneidade entre os softwares para utilizar os codecs da AMD. Os codecs da NVIDIA, que é geralmente o NVENC, é muito utilizado no OBS, no Premiere e diversos softwares de edição de vídeo. Com placas de vídeo AMD, geralmente não funciona tão bem. Então a minha dica é optar por notebooks com placas NVIDIA. Em seguida, a GTX 1650, pessoal, nós temos o sistema operacional que é o Windows, né? O Windows 11, no caso desse notebook aqui, que serve para você trabalhar e jogar praticamente tudo. É um sistema mais usado do mundo e com bastante aplicativos para você baixar. É fácil de utilizar, em menos de uma semana aí você está bem craque no uso desse sistema, se é a primeira vez que você usa um computador. E quanto à tela desse notebook, nós temos uma tela de 15.6 polegadas IPS Full HD, que é uma tela muito boa comparada às outras do mercado, tá? Geralmente a maioria dos notebooks vem com a tela com painel TN,
essa veio aqui com um painel IPS, e o IPS permite que você tenha vários ângulos de visão aceitáveis. Então quando você está jogando cansado e virar um pouco a cabeça, você ainda vai ter uma boa visualização desse notebook. É uma tela bem bacana também pela resolução Full HD, né? Resoluções maiores consomem mais energia. A Full HD é mais tranquila ali para você ter uma boa autonomia. Geralmente a autonomia de notebooks gamers não passa de 3 horas. Tem alguns que conseguem passar, mas esse notebook aqui no máximo umas 2 horas, 2 horas e meia é o tempo de uso dele, devido à grande quantidade de hardware que ele tem, né? Na verdade, hardware poderoso. Essas são as especificações do notebook. Vamos falar agora a respeito das avaliações. O que as pessoas que compraram esse notebook têm para falar sobre ele? Johnny, muito bom, a entrega muito rápida também, botou uma grande avaliação, vou tentar resumir aqui. Estou conseguindo jogar um jogo ou outro sem problemas com desempenho. Só não gostei porque o cabo da bateria veio meio embolado, como se alguém pegasse de qualquer jeito. Não é um problema aí lá da Acer, talvez na embalagem. Gesiane Ingrid, ótimo, comprei porque queria o melhor, mas foi demais para mim, então passei para o meu namorado que joga e iria usar tudo que ele tem para oferecer. Nenhum problema com o produto e a marca é boa. Comprei porque precisava para a faculdade, não queria nenhum tipo de travamento por CAD, mas superou as minhas expectativas e passei para frente e comprei o mais simples. É porque esses notebooks gamers não são tão bons para estudar, principalmente por conta da bateria. João Pedro Félix, para a gente finalizar aqui, meu xodó, né? Meu xodó. Produto excelente, extremamente rápido, teclado confortável de usar, tem um bom design, fora que é lindo, faz bastante barulho por causa das ventoinhas quando estou jogando, mas o barulho é suave e eu uso fones, então não incomoda muito. A bateria não é tão duradoura, mas pela potência dele era de se esperar. Para a navegação básica, a bateria é razoável e ele não esquenta e não força as ventoinhas. Excelente notebook, o melhor custo-benefício que poderia ser. Tem várias avaliações aqui, se você quiser ver mais avaliações, até mesmo umas mais negativas, né? Nem tão negativa, 4 estrelas. Essa aqui teve um problema aqui porque quebrou o carregador. Então assim, pessoal, confira também as avaliações antes de comprar. E se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que abençoe a sua compra, que seja de fato uma compra abençoada. Chegue na sua casa em perfeito estado, sem dar dor de cabeça e não precise acionar garantia. Tá? Antes de você ir embora, não se esqueça que nosso Deus é maravilhoso, ele criou céus e terra e tudo que aqui há. E assim, eu sou profundamente grato pela minha vida, profundamente grato porque eu tenho teto, porque não me falta comida na mesa, que é uma promessa de Deus, ele cuida dos seus filhos. E eu te recomendo, se for a sua vontade, é lógico, a ir a uma igreja, né? Conhecer uma igreja de Cristo, uma igreja que pregue a Bíblia realmente, tá? Talvez você tenha ido em alguma igreja que não era de fato uma igreja que prega a Bíblia, tá? Então, a igreja que prega a Bíblia, a Igreja de Cristo, é maravilhosa. Te recomendo a visitar uma. E se você se sentir tocado ali a conhecer mais sobre Jesus, não hesite, não tenha medo em se aprofundar nisso, em conhecer mais da palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Ela me enche de ânimo, ela que me faz continuar dia após dia, porque eu tenho a esperança de um dia ir para um lugar melhor. Essa vida aqui é extremamente passageira. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Jesus que morreu na cruz por nós nos permitir.